Tive um acidente de trânsito enquanto ia com meu amante a um motel. O médico disse que preciso de uma cirurgia que custa $40.000 ou não poderei voltar a caminhar. Eu estava tranquila porque meu marido é o tipo de homem que moveria mar e terra por mim, mas nesta situação tão delicada, ele preferiu me abandonar. Acordei com as luzes ofuscantes da emergência ferindo meus olhos e aquele cheiro insuportável de antisséptico impregnado em tudo ao meu redor. Por um momento o aroma estéril se misturou com as notas do perfume caro que eu havia passado com tanto cuidado para o Ricardo, apenas alguns minutos antes da colisão. Tentei me mexer, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo, um peso morto e gelado que não respondia aos meus comandos cerebrais. O pânico começou a subir pela minha garganta, mas eu tentei manter a compostura, afinal, eu sempre fui uma mulher elegante, mesmo nas crises. O médico que me atendeu foi de uma frieza profissional que beirava o insulto, sem qualquer pingo de empatia pelo meu estado visivelmente fragilizado. Ele disse sem rodeios que eu precisava de uma estabilização na coluna que custaria $40.000 ou eu nunca mais daria um passo nesta vida. Apesar do diagnóstico terrível, eu não me desesperei completamente naquele primeiro momento porque eu sabia que não estava sozinha no mundo. Eu tenho o Estevão, meu marido, e ele sempre foi o tipo de homem cachorrinho, absolutamente devoto a cada um dos meus caprichos. Ele é o homem que passou 3 horas rodando a cidade atrás do meu iogurte favorito de frutas vermelhas no mês passado só porque eu mencionei um desejo leve. Para alguém que me ama nesse nível, $40.000 seria um preço pequeno para garantir que a mulher da vida dele voltasse a andar ao seu lado. Eu sabia que tínhamos esse dinheiro guardado para uma reforma na casa, mas o que é uma cozinha nova perto da integridade física da sua esposa? Fiquei aguardando a chegada dele com a certeza de que ele assumiria o controle de tudo e me tiraria daquele pesadelo com um simples estalar de dedos. Quando o Estevão finalmente entrou no quarto, eu senti um alívio imediato e estendi a mão para ele, esperando aquele toque reconfortante de sempre. Eu já estava pronta para ouvir que ele havia autorizado o pagamento e que tudo ficaria bem, como sempre ficava quando ele resolvia meus problemas. No entanto, ele não se aproximou da cama, ele ficou parado lá no pé com uma postura rígida que eu nunca tinha visto antes. Ele não olhava para o meu rosto, mas sim para a tela do celular, onde brilhava um documento que parecia ser o boletim de ocorrência do acidente. Senti um desconforto estranho, mas ignorei, focando na minha necessidade imediata de segurança e cuidado médico urgente. A indiferença no olhar dele quando finalmente me encarou foi como um tapa físico, um insulto direto à minha dignidade no momento em que eu estava mais vulnerável. Eu ignorei o clima estranho e disse: "Amor, a cirurgia é amanhã cedo, os médicos estão pressionando e precisamos assinar os papéis do financiamento ou da reserva." Ele não disse uma única palavra, apenas guardou o celular no bolso com uma lentidão que me deixou extremamente nervosa e impaciente. Eu esperava que ele me abraçasse, que chorasse comigo, que prometesse que gastaria até o último centavo para me ver bem novamente. Em vez disso, ele simplesmente deu as costas e saiu do quarto sem olhar para trás, deixando o silêncio da enfermaria me sufocar. Como um homem pode ser tão cruel a ponto de deixar a esposa em uma cadeira de rodas por causa de um erro bobo de percurso? É verdade que eu estava no carro com o Ricardo, mas o acidente em si foi uma fatalidade, algo que foge ao controle de qualquer ser humano. O Estevão está agindo como se eu tivesse planejado ser atingida por outro veículo só para provocá-lo, o que é de um egocentrismo absurdo. Ele está colocando o orgulho ferido dele acima da minha capacidade de caminhar, o que prova que o amor dele sempre foi condicional e superficial. Eu estou aqui, sofrendo dores terríveis e enfrentando a possibilidade da invalidez, e ele decide fazer pirraça por causa de um detalhe sem importância. A verdade é que o Ricardo era apenas uma distração, um sopro de vida em um casamento que estava ficando monótono por culpa da própria passividade do Estevão. Se ele fosse um homem mais presente e emocionante, eu nunca teria sentido a necessidade de buscar um pouco de adrenalina fora de casa. Agora ele usa esse pequeno deslize como desculpa para se isentar de sua responsabilidade básica de provedor e protetor do lar. É uma covardia sem limites abandonar alguém em uma cama de hospital, independentemente do que tenha acontecido nas horas anteriores ao desastre. Eu sempre fui uma esposa presente, mantendo a imagem da nossa família impecável diante da sociedade, e agora ele joga tudo fora por puro rancor. Os médicos voltaram a perguntar sobre a autorização do pagamento e eu tive que inventar uma desculpa esfarrapada para esconder a humilhação que meu marido me causou. Sinto que estou sendo punida por ter sentimentos humanos e por buscar um pouco de felicidade pessoal em um mundo tão cinzento. A crueldade do Estevão é o que realmente me machuca agora,
muito mais do que a falta de sensibilidade nas minhas pernas. Ele deveria estar agradecido por eu estar viva, mas prefere focar em onde eu estava indo, como se o destino final mudasse a gravidade da minha lesão. É bizarro como as pessoas se tornam monstros quando descobrem que você não é o objeto perfeito que elas idealizaram na cabeça delas. Estou aqui tentando processar como a minha vida mudou em questão de segundos e como o homem que jurou me amar está me negando o básico. A saúde é um direito humano fundamental, e como meu cônjuge, ele tem o dever legal e moral de garantir que eu receba o melhor tratamento possível. Ele está basicamente me sentenciando a uma vida de limitações físicas só para massagear o próprio ego que foi supostamente ferido por uma bobagem. Onde está aquele homem que movia mar e terra por mim agora que o mar está revolto e a terra está tremendo sob os meus pés? Ele se revelou um oportunista, alguém que só sabe amar quando o roteiro segue exatamente o que ele escreveu. Eu não consigo parar de pensar que se fosse o contrário, eu jamais deixaria ele sofrendo assim, mesmo que ele tivesse feito algo muito pior. Eu tenho um coração nobre, capaz de perdoar e de entender que as pessoas cometem erros quando estão sob pressão ou se sentindo sozinhas. O Estevão, por outro lado, mostra uma face sombria e vingativa que me dá arrepios, revelando que eu nunca o conheci de verdade. Ele prefere me ver definhar em uma cadeira de rodas a admitir que nosso casamento vale mais do que um incidente isolado de trânsito. É uma injustiça tão grande que sinto vontade de gritar, mas não tenho forças nem para isso, apenas para lamentar a sorte de ter me unido a alguém tão pequeno. A noite no hospital é longa e cada barulho no corredor me faz ter esperança de que ele se arrependeu e está voltando com o talão de cheques. Mas as horas passam e apenas as enfermeiras entram para trocar o soro ou verificar meus sinais vitais com aquela pena irritante no olhar. Eu sou a Gabriela, uma mulher que sempre teve tudo o que quis, e agora dependo da boa vontade de um homem que decidiu ser meu juiz e carrasco. O Ricardo também sumiu, mas dele eu não esperava muito, já que ele sempre foi apenas para os momentos de prazer. Do meu marido, no entanto, eu esperava a hombridade de honrar os votos que fizemos no altar diante de todos os nossos amigos e familiares. Comentários da história principal. Usuário Anônimo 1 diz: você estava indo para um motel com outro homem usando o dinheiro e o carro do seu marido. Por que diabos você acha que ele tem a obrigação de financiar a sua traição após você quase se matar nela? Resposta da OP. Um acidente é uma tragédia humana que deveria despertar compaixão, não julgamentos morais baratos. Minha vida privada e minhas escolhas pessoais são totalmente irrelevantes para o meu direito básico à saúde e à recuperação física. Usuário Anônimo 2 diz: ela fala das economias para a reforma como se fosse o dinheiro dela, mas aposto que o Estevão trabalhou sozinho por cada centavo. Ninguém paga $40.000 para consertar a esposa que estava indo pular a cerca. Resposta da OP. Em um casamento somos uma unidade financeira e emocional, portanto o dinheiro dele é para nossa proteção mútua. Ele está sendo mesquinho com a minha vida por causa de um ego ferido, o que é muito mais grave que qualquer deslize meu. Atualização 1. Já se passaram 24 horas desde a última atualização e o silêncio do Ricardo é o que mais me incomoda, além da dor física constante. Soube através de uma enfermeira que ele saiu do acidente praticamente ileso, apenas com um arranhão ridículo no braço que nem precisou de pontos. Ele teve a audácia de ir direto para a casa da esposa dele, fingindo que nada aconteceu, enquanto eu estou aqui presa a esta cama. O Ricardo se mostrou um covarde de marca maior, mas eu já deveria saber que homens como ele só servem para a parte divertida da vida. O que me dói de verdade é ver como as pessoas que deveriam me proteger estão sumindo justamente quando o chão desapareceu sob meus pés. O Estevão voltou ao hospital hoje à tarde, mas não pensem que foi com flores ou com o contrato da cirurgia assinado. Ele entrou no quarto carregando uma bolsa de esportes velha, jogou-a na poltrona e disse que ali estavam algumas roupas minhas e o meu carregador de celular. Ele finalmente abriu a boca para falar, mas as palavras que saíram foram mais frias do que o ar-condicionado deste hospital público para onde querem me levar. Ele me informou com uma calma assustadora que a polícia encontrou a reserva do motel aberta no meu celular quebrado no local da colisão. Senti meu sangue gelar, mas tentei manter a dignidade e explicar que as coisas não são tão simples quanto parecem na tela de um telefone. Tentei segurar a mão dele e explicar, com toda a doçura que ainda me restava, que eu estava passando por uma fase confusa e cheia de dúvidas existenciais. Disse a ele que o Ricardo era apenas uma forma de tentar encontrar a Gabriela que se perdeu na rotina maçante do nosso dia a dia doméstico. Argumentei que agora mais do que nunca, eu precisava do apoio incondicional dele para superar esse trauma e reconstruir nossa história do zero.
Ele apenas me encarou com aqueles olhos vazios, como se eu fosse uma estranha falando uma língua que ele não compreende mais. Foi uma cena patética, eu tentando salvar nosso amor e ele agindo como se fosse um estranho em uma paragem de ônibus. A resposta dele foi um soco no estômago. Ele disse claramente que não vai pagar um único centavo por uma cirurgia causada por eu estar correndo para arruinar nossas vidas. Ele teve a coragem de dizer que eu mesma causei a minha invalidez ao escolher aquele caminho e aquele acompanhante para minha tarde. Estou genuinamente horrorizada com a falta de humanidade dele, pois o casamento é um contrato feito na saúde e na doença. Ele parece ter esquecido a parte da doença só porque não está satisfeito com o contexto em que ela apareceu na nossa porta. É de uma conveniência nojenta escolher quando os votos de casamento devem ser aplicados e quando podem ser ignorados por puro capricho. Como ele pode ser tão calculista em um momento onde cada minuto conta para o sucesso da minha recuperação total? Se eu perder o movimento das pernas para sempre, a culpa será exclusivamente da demora e da mesquinharia dele em liberar os fundos para o hospital. Ele está me punindo fisicamente por um conflito emocional, o que é uma forma de tortura que eu nunca imaginei sofrer de alguém tão próximo. O Estevão está se revelando um homem vingativo, que prefere me ver sofrer as consequências de um acidente do que agir com a nobreza que um marido deveria ter. Minha irmã ainda não atendeu minhas ligações, o que me faz sentir que estou sendo cercada por um deserto de indiferença e crueldade. Eu tentei lembrá-lo de todas as vezes que eu fui a esposa perfeita, das festas da empresa dele onde eu brilhava e fazia ele parecer um homem de sucesso. Ele simplesmente ignorou tudo isso, como se 10 anos de dedicação pudessem ser apagados por uma tarde de busca por um pouco de carinho. A ingratidão dele é o que mais me choca, pois ele sempre soube que eu sou uma mulher que precisa de atenção e mimos constantes. Se ele tivesse me dado o que o Ricardo oferecia, eu não estaria naquela estrada e não estaríamos passando por nada disso agora. No fundo, a culpa do acidente também recai sobre os ombros dele, por ter me deixado emocionalmente desamparada por tanto tempo. Agora estou aqui, olhando para o teto, sabendo que o tempo está correndo contra as minhas chances de voltar a usar meus saltos altos favoritos. O hospital já avisou que sem o depósito calção, eles não podem reservar a sala de cirurgia nem chamar o especialista que eu tanto preciso. O Estevão saiu do quarto me deixando com uma bolsa de roupas usadas e um carregador, como se isso fosse resolver a minha vida destruída. Sinto uma indignação que queima no meu peito, uma revolta contra esse mundo que julga a mulher por qualquer deslize, mas perdoa o homem por sua omissão. Ele está agindo como se fosse um santo, mas a omissão de socorro financeiro é um pecado muito maior do que qualquer flerte que eu tenha tido. A cada hora que passa, sinto que a sensibilidade nas minhas coxas está diminuindo, e o medo de ficar presa a uma cadeira de rodas se torna mais real. Eu não mereço isso, eu sou uma mulher vibrante, cheia de vida, que só queria sentir um pouco de emoção em um mundo monótono. O Estevão está sendo o vilão desta história, usando o seu poder financeiro para me manter sob seu controle ou me destruir de vez. Ele acha que está me dando uma lição, mas na verdade está apenas mostrando o monstro que se escondia atrás daquela fachada de marido submisso. Se ele tivesse um pingo de hombridade, pagaria a conta primeiro e discutiria a nossa relação depois que eu estivesse devidamente operada. Vou tentar ligar para alguns amigos em comum, talvez eles possam interceder e mostrar para o Estevão o quão absurda é a atitude que ele está tomando. Alguém precisa dizer a ele que vingança não combina com o caráter que ele sempre tentou ostentar para o mundo. Eu me sinto como uma mártir, sofrendo não apenas as dores do corpo, mas o abandono daqueles que juraram estar ao meu lado para sempre. A vida é injusta demais com as mulheres que ousam sair do papel de bonecas de porcelana que a sociedade nos impõe. Mas eu não vou me calar, vou lutar pelo meu direito de voltar a andar, custe o que custar e doa a quem doer. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: é impressionante como você fala em votos de casamento para exigir $40 mil, mas esqueceu completamente do voto de fidelidade. Você quebrou o contrato primeiro, Gabriela, agora arque com as consequências. Resposta da OP: traição é uma questão puramente emocional e subjetiva, enquanto deixar alguém paralisada é uma crueldade física real e irreversível. Não há comparação possível entre um deslize do coração e a negação de socorro médico básico. Usuário Anônimo 2 diz: onde está o Ricardo agora? O seu grande amor de motel sumiu no primeiro sinal de problema e voltou correndo para a esposa dele. Você destruiu seu casamento por um homem que não te daria nem um copo de água no hospital. Resposta da OP: eu não espero absolutamente nada de um homem como Ricardo, ele nunca teve obrigações comigo.
Mas do meu marido, eu esperava o mínimo de hombridade e decência para cumprir o papel que ele assumiu no altar. Atualização 2. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e a situação atingiu um nível de degradação que eu nunca imaginei ser possível para alguém da minha classe social. O hospital particular onde eu estava começou a me tratar como um estorvo, ameaçando me transferir para uma enfermaria pública a qualquer momento. Descobri, da pior forma possível, que meu convênio particular de luxo foi cancelado hoje cedo, pois ele era dependente da empresa do Estevão. Ele teve a audácia de ligar para o RH e remover meu nome da apólice, me deixando completamente descoberta no meio de uma crise médica. Isso não é apenas falta de amor, é uma tentativa deliberada de me ver sofrer fisicamente as piores condições possíveis. Desesperada, liguei para a mãe dele e minha sogra, chorando e implorando para que ela falasse com o filho sobre a gravidade da minha situação. Eu disse a ela, entre soluços reais, que eu corro o risco de ficar inválida para sempre se não for operada nos próximos dias. A resposta daquela mulher me deixou em choque. Ela teve a coragem de me dizer que ações têm consequências, e desligou o telefone na minha cara. O nível de toxicidade e falta de empatia dessa família é algo que me deixa sem fôlego, revelando que eles sempre me odiaram em segredo. Agora eles se sentem autorizados a agir com essa maldade gratuita porque encontraram uma desculpa para me vilanizar publicamente. Estou aqui deitada nesta cama desconfortável, sentindo o cheiro insuportável de hospital que parece ter grudado na minha pele de vez. Perdi completamente a minha dignidade, dependendo de estranhos para as necessidades mais básicas, enquanto o Estevão se delicia com seu ego ferido. Ele está agindo como se fosse a única vítima dessa história, ignorando que quem está com a coluna quebrada e sem sentir os pés sou eu. Enviei uma mensagem para ele dizendo que se ele não pagar essa cirurgia imediatamente, vou processá-lo por abandono de incapaz. Eu sou esposa dele perante a lei e ele tem responsabilidades que não podem ser ignoradas só porque ele está chateadinho com o que viu no meu celular. A resposta que recebi de volta foi o golpe final na minha parca esperança de reconciliação ou de ajuda financeira decente. O Estevão não escreveu uma única palavra, apenas me enviou uma foto nítida e colorida tirada pela câmera do painel do carro dele. Na imagem, eu e o Ricardo estamos em um momento de intimidade evidente dentro do veículo, minutos antes do impacto acontecer. O que me deixa mais furiosa é o fato de que aquele carro onde eu estava pertencia tecnicamente ao Estevão, e ele usou a tecnologia para me espionar. Ele invadiu a minha privacidade de forma nojenta e agora usa essas provas como se fossem um passe livre para me deixar morrer ou ficar aleijada. É surreal como ele se sente no direito de agir como um detetive particular barato em vez de se comportar como o marido que prometeu me proteger. Ele está usando recursos tecnológicos para justificar sua mesquinharia financeira, o que prova que ele é um homem de caráter duvidoso e manipulador. O fato de ele ter guardado aquela foto para me enviar agora, no meu leito de dor, mostra um sadismo que me causa náuseas profundas. Ele quer me quebrar emocionalmente enquanto meu corpo já está quebrado fisicamente. E isso é a definição mais pura de relacionamento abusivo. Eu sou a vítima aqui, tanto do acidente quanto do comportamento psicopata do homem com quem dividi minha vida por anos. As enfermeiras já começaram a organizar meus pertences naquela bolsa velha porque a transferência para o hospital público foi confirmada para amanhã cedo. Eu vou ser jogada em uma maca de corredor, misturada com todo tipo de gente, porque o meu marido se recusa a assinar um cheque. Onde está o respeito por tudo que construímos, pela imagem de casal perfeito que sempre mantivemos com tanto esforço da minha parte? Ele está jogando tudo no lixo por causa de uma foto e de uma reserva de motel, como se a vida humana não valesse mais do que isso. Minha revolta é tão grande que sinto espasmos nas costas, o que o médico diz ser um sinal de que a lesão está piorando rapidamente. Tentei falar com o Ricardo novamente, mas o número dele consta como inexistente agora. Ele provavelmente trocou de chip para fugir de qualquer responsabilidade. Eu estou cercada de homens inúteis que se dizem grandes mas desaparecem quando a conta chega ou quando o sangue aparece. O Estevão é o pior de todos, porque ele tem os meios para me salvar e escolhe ativamente não fazê-lo por pura vingança mesquinha. Ele prefere gastar o dinheiro com advogados de divórcio do que com o cirurgião que poderia me devolver a capacidade de andar. É uma inversão de valores tão absurda que me faz questionar se este mundo ainda tem algum pingo de justiça real. Amanhã vou ser levada para aquele lugar barulhento e sujo, perdendo a pouca privacidade que ainda me resta nestes dias de horror. O Estevão acha que está vencendo, mas ele só está provando que nunca foi digno de uma mulher como eu, que sempre buscou o melhor para nós.
Se eu ficar em uma cadeira de rodas, vou fazer questão de que todos saibam que foi porque ele me negou o socorro básico. Vou usar cada grama da minha influência social para destruir a reputação dele tanto quanto ele está destruindo o meu futuro físico. Ele vai aprender que não se brinca com a saúde de uma mulher e que o silêncio dele terá um preço muito alto no tribunal da opinião pública. Sinto que o estresse está consumindo o que restou da minha energia vital e não sei quanto tempo mais aguento sem um tratamento especializado. As pernas continuam pesadas e a falta de sensibilidade já subiu até a altura da minha cintura, um sinal claro de que o tempo acabou. O Estevão é um monstro de gelo, alguém que prefere manter o saldo bancário intacto a salvar a mulher que ele jurou amar até a morte. Mas eu não vou desistir, vou encontrar uma forma de ser operada e de dar o troco em cada um daqueles que me deram as costas agora. Minha indignação é o combustível que me mantém acordada nesta noite de pesadelo, planejando como vou reverter esse jogo contra esse marido cruel. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: você quer processá-lo por abandono de incapaz? Gabriela, você é uma mulher adulta que foi pega traindo no carro dele. Nenhum juiz no mundo vai obrigar um homem a pagar $40.000 por um acidente causado pela sua própria imprudência extraconjugal. Resposta da OP: ele é meu responsável legal e ainda somos casados, portanto ele está literalmente me deixando apodrecer em uma cama por puro capricho. A lei existe para proteger a vida, não para validar o ciúme doentio de um marido que não soube me segurar. Usuário anônimo 2 diz: a câmera do painel foi o seu fim, hein? Que delícia ver a prova irrefutável de que você não vale o investimento. O Estevão não está sendo mesquinho, ele está apenas parando de investir em um negócio que só traz prejuízo e traição. Resposta da OP: ele invadiu minha privacidade e usou tecnologia de vigilância para justificar sua falta de caráter e de humanidade básica. É nojento como as pessoas defendem um homem que usa uma foto para sentenciar a esposa à invalidez eterna. Atualização 3. Já se passou uma semana desde a última atualização e eu fui forçada a tomar medidas desesperadas para tentar salvar o que restou da minha mobilidade. Tentei criar uma vaquinha online, escrevendo um texto emocionante sobre como meu marido cruel está me negando assistência médica vital em um momento de vida ou morte. Omiti os detalhes sórdidos da tarde do acidente, focando apenas na minha dor, na minha paralisia iminente e na frieza do homem que deveria ser meu porto seguro. No início, as doações começaram a entrar e muitas pessoas se solidarizaram com a minha situação, enviando mensagens de apoio contra o monstro que me abandonou. No entanto, o Estevão, que parece ter se tornado um mestre em me perseguir digitalmente, descobriu o link da campanha em poucas horas. Ele teve a audácia de postar o boletim de ocorrência detalhado e os prints da câmera do painel diretamente nos comentários da minha vaquinha. Em questão de minutos, o apoio se transformou em uma enxurrada de ataques, ofensas e pessoas exigindo o reembolso das doações que fizeram. Fui chamada de nomes que eu nem gosto de repetir, e a plataforma acabou cancelando minha conta por violação dos termos de transparência. Sou eu que estou nesta cama. Sou eu que não sinto mais os meus dedos dos pés, mas todos agem como se eu fosse a vilã absoluta. O estresse dessa situação pública está piorando visivelmente o meu estado clínico, e eu sinto pontadas terríveis na coluna a cada vez que leio um comentário maldoso. Por que as pessoas estão agindo como se eu fosse um monstro só porque eu queria um pouco de emoção e felicidade fora de um casamento morno? O Ricardo sumiu, o Estevão virou meu inimigo público número 1, e agora até a minha própria irmã me ligou para dizer que está enojada com a minha conduta. Ela teve a coragem de me julgar, logo ela que sempre teve uma inveja mal disfarçada do meu estilo de vida e do meu casamento aparentemente perfeito. Todos estão aproveitando a minha queda para destilar o veneno que guardaram por anos. Os médicos aqui do hospital público onde estou me deram um ultimato. A janela de oportunidade para a cirurgia de estabilização está se fechando rapidamente. Se eu não for operada nos próximos 2 ou 3 dias, o dano nos nervos será permanente e eu nunca mais voltarei a andar por conta própria. Contei isso para o Estevão em um áudio desesperado, soluçando e implorando por misericórdia em nome dos 10 anos que passamos juntos. A resposta dele foi a mais fria de todas. Ele me disse que já entrou com o pedido de divórcio litigioso por culpa exclusiva minha. Ele ainda acrescentou que, como o carro era dele, está abrindo um sinistro pelo perda total, que eu causei para recuperar o valor do veículo. Ele se importa mais com o valor de um pedaço de metal batido do que com o valor da minha vida e da minha capacidade de locomoção. O Estevão está se mostrando um calculista de primeira linha, alguém que planeja cada passo para me deixar na miséria absoluta enquanto eu luto para não ficar inválida. Ele mencionou que vai lutar por cada centavo da nossa partilha de bens,
alegando que eu usei recursos do casal para manter meu estilo de vida adúltero. É uma injustiça tão profunda que meu corpo todo treme de ódio, o que acaba gerando ainda mais dores na região da minha lesão na medula. Sinto-me como um animal acuado, sendo atacado por todos os lados enquanto sangro e perco as forças. A minha irmã disse que não vai me ajudar financeiramente e que meus pais estão decepcionados demais para virem me visitar nesta situação vergonhosa. Eles estão todos preocupados com a reputação da família, enquanto eu estou aqui lidando com a possibilidade real de nunca mais sair de uma cadeira de rodas. A hipocrisia desse povo que se diz cristão e moralista é o que realmente acaba com a minha paciência e com a minha saúde mental. Eles preferem me ver sofrer uma penitência física eterna do que me estender a mão e perdoar um erro que qualquer pessoa em busca de carinho cometeria. Sou uma mártir da liberdade feminina, sendo esmagada pelo patriarcado e pelo rancor de um homem pequeno. O Estevão mudou todas as senhas das nossas contas bancárias conjuntas e eu não consigo acessar nem o dinheiro que eu tecnicamente teria direito para uma emergência. Ele está me asfixiando financeiramente para garantir que eu não tenha como contratar um advogado de alto nível ou um médico particular de confiança. É uma estratégia de guerra que ele está usando contra a própria esposa, mostrando que o amor dele era apenas uma forma de controle que agora se transformou em punição pura. Eu sempre achei que ele fosse um homem fraco, mas ele se revelou um opressor silencioso que estava apenas esperando o momento certo para me destruir completamente. Sinto que o tempo parou aqui neste hospital público, onde o barulho de maçãs e os gritos de outros pacientes não me deixam dormir um minuto sequer. Cada vez que fecho os olhos, vejo a luz do farol do outro carro e sinto o impacto que mudou tudo, mas o impacto do abandono do Estevão dói muito mais. Ele está vendendo o carro batido para o ferro velho e eu me sinto como se estivesse sendo jogada no mesmo lugar por ele. Minha beleza, minha elegância e minha posição social não valem nada neste corredor frio onde sou apenas a paciente do leito 14. A queda foi alta demais e eu não tenho onde me segurar, já que todos que eu amava soltaram a minha mão. Vou tentar uma última cartada com um advogado pro bono, talvez ele consiga uma liminar para obrigar o Estevão a pagar pelo menos o básico do meu tratamento. Não posso aceitar que este seja o fim da Gabriela que todos admiravam e invejavam nos eventos sociais da cidade. Eu vou voltar a andar, nem que seja para caminhar até o tribunal e tirar tudo que o Estevão pensa que ganhou com essa sua vingança nojenta. Ele acha que me venceu, mas o ódio que eu sinto agora é a única coisa que me dá força para continuar respirando neste ambiente insalubre. Vou lutar até o fim, mesmo que o fim pareça cada vez mais próximo e sombrio para mim. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: você mentiu descaradamente na descrição da vaquinha, omitindo que estava traindo o marido e destruiu o carro dele no processo. As pessoas não doaram para uma vítima, doaram para uma história falsa que você inventou para limpar a sua barra. Resposta da OP: eu omiti detalhes irrelevantes para proteger a minha segurança pessoal e a minha imagem. O que qualquer pessoa sensata faria em uma situação de linchamento público. O fato é que eu preciso de uma cirurgia e o dinheiro é para isso, não para pagar pelos meus pecados. Usuário anônimo 2 diz: até a sua própria irmã está enojada com você, Gabriela. Quando a família vira as costas, é porque o nível de podridão foi além do suportável até para quem te ama. Você não é uma mártir, é só uma traidora que foi pega e agora quer que os outros paguem o pato. Resposta da OP: minha irmã sempre teve uma inveja profunda do meu casamento e da minha vida, agora ela aproveita para se sentir superior enquanto eu estou vulnerável. Ela não tem moral nenhuma para me julgar, é apenas mais uma pessoa ingrata que eu ajudei a vida toda. Atualização 4. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e a realidade finalmente se impôs sobre as minhas ilusões de grandeza e de controle. Fui transferida permanentemente para um hospital público de periferia, onde o barulho é constante, o cheiro de cloro é enjoado e a comida é intragável. A cirurgia de $40 mil com o especialista de renome internacional tornou-se um sonho distante, algo que ficou para trás junto com a minha vida de luxo. A única intervenção que talvez eu consiga aqui é um remendo básico feito por residentes cansados, que não garante em nada que eu recupere a sensibilidade das minhas pernas. O Estevão realmente conseguiu o que queria. Ele me jogou no fundo do poço e retirou a escada com um sorriso de satisfação contida. Soube através de um conhecido comum que o Estevão vendeu a nossa casa àquela que eu decorei com tanto carinho e que ele possuía desde antes de nos casarmos. Ele se mudou para um apartamento novo, cujo endereço ele fez questão de esconder de todos que pudessem me contar, cortando qualquer vínculo restante.
Ele agiu rápido de forma cirúrgica, eliminando a minha presença da vida dele como se eu fosse um tumor que precisasse ser removido às pressas. A esposa do Ricardo também descobriu toda a verdade e o abandonou, levando os filhos e deixando-o na completa miséria emocional. Agora, o Ricardo tem a audácia de me enviar mensagens me culpando por distraí-lo com meus carinhos enquanto ele dirigia, como se eu fosse a responsável pelo volante. O bumerangue da vida me atingiu com uma força tão devastadora que eu nem consigo encontrar forças para me levantar e encará-lo de frente. Tentei desesperadamente manter a segurança financeira e o status de um marido devoto enquanto buscava a adrenalina barata de um amante secreto em motéis de beira de estrada. O resultado desse jogo perigoso é uma conta de hospital que eu não tenho como pagar, um corpo que se recusa a obedecer aos meus desejos e um vazio absoluto ao meu redor. O Estevão finalmente cumpriu a sua promessa de mover mar e terra por mim, mas ele fez isso apenas para criar a maior distância física e emocional possível entre nós dois. Estou aqui, olhando para as paredes descascadas desta enfermaria, percebendo que a Gabriela que brilhava nos salões agora é apenas uma sombra amarga e paralisada. Minha beleza está sumindo sob o estresse e a falta de cuidados, e a minha arrogância foi substituída por um desespero surdo que ninguém parece querer ouvir. O pior de tudo não é a dor física, mas a constatação de que eu mesma cavei este buraco com as minhas próprias mãos e mentiras. Eu achava que era intocável, que o mundo girava ao meu redor e que o Estevão sempre estaria lá para limpar a minha bagunça, não importa o tamanho dela. Agora percebo que até o amor mais paciente tem um limite, e eu cruzei essa linha a 120 km/h em direção a um motel. Não há redenção, não há final feliz e não há ninguém vindo me salvar no último minuto como nos filmes que eu costumava assistir. Tenho apenas o silêncio do hospital, o desprezo da minha família e a certeza de que a minha vida como eu conhecia acabou naquele cruzamento maldito. Vou ter que aprender a viver neste novo corpo, nesta nova realidade de pobreza e abandono, sabendo que fui a arquiteta da minha própria destruição. O bumerangue não apenas voltou. Ele se instalou no meu peito, lembrando-me a cada respiração de tudo que eu joguei fora por um momento de prazer egoísta. Resta-me apenas a amargura de saber que no fim das contas, o Estevão foi o único que realmente saiu ganhando ao se livrar de alguém como eu.